Então, sobre a importância da música, né, na educação infantil. Isso. Olha só, né, primeiro ponto eu acho importante também a gente salientar e diferenciar a educação musical, a aula de música da recreação, porque nós que somos da área, a gente tem isso bem claro assim para nós, né, que trabalhamos no meio. Já as pessoas que nos cercam, elas não têm esse entendimento do que é recreação e do que é educação musical. Então a gente vê muita gente que se diz professor de música e daqui a pouco não tem uma formação na área e até empresas e até inclusive empresas que trabalham dentro de escolas e que fazem e trabalham com recreação e não com educação musical. Então, eu percebo que a coisa começa a se diferenciar aí também, porque um trabalho de educação musical é um trabalho que tem que ser muito bem elaborado, tem que ser muito bem pensado, que existem várias coisas que são importantes dentro do pensamento e dentro da metodologia, do planejamento, das ações que vão encadear a aprendizagem musical dos nossos alunos, né? Que a recreação não engloba isso, né? Não que a recreação não seja importante, mas são visões diferentes. A recreação tem um objetivo e as aulas de música, educação musical, a musicalização tem um outro objetivo. Uhum. Então, o objetivo da recreação é a criança se divertir, é a criança brincar, é a criança compreender o espaço dela e receber ali as questões relativas à brincadeira, ao lúdico. Já a questão da educação musical, tem que ser pensado atividades em que essa criança ela tenha uma aprendizagem positiva, significativa, que ela venha aprender música, que ela venha aprender sobre ritmo, que ela venha aprender sobre melodia dentro da linguagem dela, dentro daquilo que ela é capaz de absorver e aprender, né? Então, acho que começa por aí a diferença, né, da importância da música dentro de um ambiente da educação infantil. Que tenham professores capacitados, professores que saibam elaborar uma aula e que não simplesmente ficam copiando e pegando materialzinho de um e ficam pegando planejamento de outro. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que é professora que está começando a surgir muito essa coisa de comprar planejamento, professores que Ah, vendem planejamento musical. Então, tu imagina um professor que é qualificado lá, eu vou montar um planejamento e vou vender esse meu planejamento para um professor que daqui a pouco a gente entende, daqui a pouco aquele professor está cansado, não tem tempo, mas isso faz parte do trabalho de um professor de música. Se tu se formou, se tu é professor de música, tu tem que fazer um planejamento, tu tem que sentar, tu tem que planejar, tu tem que escrever, tu tem que pensar nas etapas do desenvolvimento do teu aluno, tu até tem para que entender pensar, teu aluno, né? tu tem que compreender o teu aluno, então tu Uhum. não pode pegar um plano de aula que é para uma realidade X, que é É, lá de uma outra cidade, que é para um outro contexto, que é para um outro tipo de aluno, e querer encaixar ele e aplicar os teus alunos e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. meu, Então, é muito importante o professor ele ter essa qualificação de ele entender o aluno dele, ele conhecer a turma dele, ele conhecer para quem que ele está dando aula, as dificuldades, as facilidades, né? E o que ele pode trazer ali, o que ele pode fomentar, o que ele pode desenvolver para os alunos que estão ali com ele, né? Então tem que separar bastante esses profissionais que, infelizmente, isso acaba, de certa forma, prejudicando a nossa classe, digamos assim, né? é Porque verdade. acaba manchando, né? Porque daí a gente é taxado de, é o professor que toca uma musiquinha ali, toca uma musiquinha ali para as crianças e tá bom. E não é assim, tem Uhum. muito estudo envolvido, tem toda uma dedicação, tem toda uma leitura, tem toda uma análise, tem toda uma pesquisa. Então, as coisas elas não acontecem assim, não é só uma musiquinha, não é só um chocalhinho ali que a criança está batendo, tem toda uma concepção Exato. envolvida nesse sentido. Então, tem essa primeira leitura, né, da questão da educação musical, de as crianças terem uma educação musical de qualidade e terem um bom desenvolvimento musical nessa faixa de idade. E o outro aspecto que eu queria levantar e conversar contigo é justamente dentro da linha de pesquisa que eu vou
abordar no meu projeto de pesquisa de mestrado, que é a Aham, questão legal. das percepções musicais, da aprendizagem musical da criança na primeira infância. E eu vou estudar um educador musical, um pedagogo musical chamado Edwin Gordon, que ele é Uhum. americano e ele faleceu em 2015, e ele é dentro da área de psicologia musical, filosofia musical, e ele vai trabalhar muito com a questão da primeira infância. Ele vai dizer que a criança ali por volta dos 4 aos 7 anos é a idade é a idade ideal, assim, perfeita para que a criança tenha bons conhecimentos e adquire bons conhecimentos musicais e aprenda música de uma maneira significativa. Após essa idade, ela pode ter o conhecimento musical dela prejudicado. Não que ela não vá aprender música depois dos 7 anos, mas essa faixa de idade da primeira infância, que envolve os 3, 4 anos até os 7, é fundamental para o desenvolvimento auditivo, para o desenvolvimento neurológico, para Uhum. que a criança tenha uma boa produtividade, uma boa aprendizagem musical. Então, se ela não ter boas conexões nessa idade, se ela não aprender, se ela não escutar bons instrumentos, se ela não aprender boa música nessa idade, depois dos 7, 8, 9 anos, esse ensino dela pode ser prejudicado. Então, por isso que é importante nessa idade a criança ter contato com piano, ter Uhum. contato com violino, ter contato com flauta, perceber instrumentos diferentes, não apenas ficar na frente de uma tela de televisão ou de um celular ou ouvindo outras músicas que não são importantes, né? Exatamente. Ela tem que encher, digamos assim, a mente, o ouvido dessa criança com esse repertório rico, com um repertório importante para o desenvolvimento musical dela, e essa faixa de idade é de extrema importância para ela adquirir esses processos, né, musicais e de aprendizagem, é fundamental para ela nessa faixa de idade. É, Então, eu percebo que isso que é o fundamental assim, dentro da, da, da música, dentro da primeira infância, né? Essas duas questões.